Aleluia. Graças e paz, igreja. Quantos estão felizes com Jesus? Amém? Aleluia. Deus é maravilhoso em todo o tempo. Quantos creem que o Senhor Ele é bom em todo o tempo? Em todo o tempo Ele é bom. Vocês creem? Abram suas Bíblias comigo no livro de João. Irmãos, eu sinto que eu já fui muito ministrado essa noite, por louvores, por palavras, ministrações. Eu creio que se o culto acabasse agora, eu já fui muito ministrado. Para mim já estaria de bom tamanho, por hoje, né? João capítulo 2, no versículo 1, vamos ler só do 1 ao 4 neste momento. Aleluia. Se você não encontrou ainda, enquanto você encontra aí na sua Bíblia, vamos louvar ao Senhor. Amém? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. O Senhor é bom, em todo tempo Ele é bom. Todos encontraram, amém? Vamos ler então. Na minha versão está o seguinte: e no dia terceiro houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. E também foram convidados Jesus e seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Todos entenderam a passagem? Amém? Amém, irmãos? Todos entenderam a passagem? Senão a gente lê de novo, dá nada não. Essa passagem ela é muito interessante. Ela retrata um cenário, uma situação que ocorre num casamento. Essa situação você vai ver que ela só é mencionada aqui, só no livro de João. Por quê? Eu ainda não sei, fiquei matutando isso o dia inteiro e ainda não descobri. Se eu descobrir, eu te falo.
E se você descobrir antes de mim, me fala também, tá? Mas beleza. Jesus foi convidado para esse casamento. E a Bíblia fala que a mãe de Jesus estava lá. Maria estava lá. Essa mulher cheia de Deus, essa mulher foi agraciada. E essa mulher, ela nos dá muitos exemplos. E um dos exemplos dela nós vamos falar hoje. Ela nos dá vários exemplos. Maria, sim, é uma santa mulher de Deus. Não da forma que a galera da concorrência acha, mas ela é uma santa mulher de Deus. E há algo a ser aprendido com ela. Ela gerou em seu ventre Jesus. Nada mais, nada menos do que o Verbo encarnado. João capítulo 1 vai falar: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele se fez carne e habitou entre nós. E para ser gerado como carne, ele precisava de uma mulher. E creio eu que não poderia ser qualquer mulher. Imagina se Jesus fosse gerado por uma mãe daquelas que o filho faz qualquer coisa, seu abençoado, e não fala abençoado. A gente fala abençoado para atenuar o negócio, né? Seu abençoado. Imagino que Maria não era assim. Maria, ela já não era assim por si própria. E ainda mais entendendo quem ela estava criando. E Maria, ela vê o seu filho crescer. A Bíblia nos fala que ele crescia em graça e estatura. E chega nessa situação em que acontece um casamento em Caná da Galileia. Maria estava lá. Jesus e seus discípulos estavam lá, porque foram convidados. E de repente, acaba o vinho. E neste momento que acaba o vinho, ela não faz nada além de ir diretamente para Jesus. Ela chega e fala: Jesus, eles não têm vinho. Ela fez errado, irmãos? É uma pergunta, não é retórica não, gente. Ela estava errada de ir para Jesus? Não, não estava errada. Ela fez tudo certo. No momento em que tudo cessou, tudo acabou, ela não se desesperou. No momento em que tudo acabou, tudo cessou, ela não chegou para o noivo e para a noiva e falar: gente do céu, acabou o vinho. Ela não chegou lá para o mestre Sala, que fala depois aqui, ó, o vinho acabou. Ela não fala para mais ninguém. Ela vai direto em quem podia resolver a situação. Ela vai e fala para Jesus. Ela fez tudo certo. Tudo certo. Ela não se desesperou. Ela teve fé que Jesus podia resolver aquele problema. Ela foi falar para Jesus qual que era o problema. E qual que é a resposta que ela recebe? Que tenho eu contigo, mulher. Vocês acham que ela esperava que ela ia receber essa resposta? Eu imagino que não. Conjectura minha, tá? Você pode achar o que você quiser, mas eu acho que não. Porque ela tinha no seu entendimento: Jesus, mesmo que seja meu filho, ele é o Cristo, ele é o Deus na terra, ele pode resolver o meu problema, ele tem poder e autoridade para resolver esse problema. Ele é bondoso, ele é amoroso, ele é gracioso. Eu vou falar com ele. E de repente ela recebe uma resposta dessas. E às vezes eu e você nos pegamos numa situação dessas, em que a gente faz tudo certo, a gente não se desespera, a gente tem fé, pelo menos acha que tem, de que Deus pode resolver o nosso problema. A gente vai,
se dobra aos pés do Senhor e se quebrando e fala: Jesus, o Senhor sabe o meu problema, o Senhor sabe o que está acontecendo. Está acontecendo isso, aquilo, está faltando isso, aquilo, está acontecendo, estou acometido de tal problema. Mas nem sempre a resposta é aquela que nós queremos. Na verdade, na maioria das vezes, não é a resposta que queremos. Você acha que ela queria receber aquela resposta? Que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegado o meu momento, ainda não é chegado o momento. E nós nos vemos em situações, hoje é um culto de testemunhos, né? Gostaria de falar um testemunho. Nós estamos no dia 5, é isso? 6? Nossa, tem conta para pagar amanhã, Jesus. Nós estamos no dia 6 de abril. Daqui 3 dias é o dia 9. Dia 9 é meu aniversário. Para quem quiser anotar, já anota aí. Dia 10 da Jaque. Só que exatamente no dia 9 do ano passado, nós tivemos, pelo menos até hoje, foi a pior situação que nós já precisamos passar. Na minha vida eu nunca passei por algo tão terrível. Para quem não sabe, no ano passado, nesse mesmo período, a Jaque estava grávida também. Gente, eu estava feliz, eu estava dando salto dessa altura aqui. Eu estava feliz demais. E de repente um dia, num sábado, ela ia fazer uma ultrassom de rotina mesmo. E a gente super empolgado, né, para escutar o coraçãozinho batendo. Ela tá lá deitada na maca e a médica vem para poder fazer a ultrassom, começa a fazer a ultrassom, olha o nenenzinho, tudo certo, vê as medidas. Ela fala: com quanto tempo você tá mesmo? Se eu não me engano, já estava por volta aí de 8 semanas já. Quanto tempo você está mesmo? Ah, estou de 8 semanas, disse ela. E ela falou: então, é que o seu neném está muito pequenininho. Era para estar de 8 semanas, só que pela medida aqui, ele está com 6 semanas. Ela falou: não, mas eu vou tentar escutar o coraçãozinho. Ela tentou a primeira vez, não escutou. Comecei a ficar preocupado. Tentou a segunda vez, a Jaque já começou a encher os olhos d'água. Tentou uma terceira vez e falou: olha, não tem batimento. Ela já falou o seguinte: olha, faz o seguinte, corre lá para Santa Casa agora. Não faz mais nada, corre para Santa Casa agora. Se você tinha compromisso, desmarca, vai para Santa Casa agora. Normalmente demora uma semana, se eu não me engano, para imprimir os exames. Ela desenrolou lá, que deu acho que 10 minutos, já estava com os exames na mão, a gente correu para Santa Casa. A Jaque já estava chorando um monte. E eu na minha cabeça: gente, eu não posso desabar agora, senão ela vai, aí é que o negócio fica feio. Só que eu tinha um negócio na minha cabeça: gente, eu creio em Deus, eu creio que Deus tem poder para resolver tudo isso. Eu criei até o último segundo que Deus podia ressuscitar o meu filho. A gente chegou na Santa Casa, eu deixei ela lá na frente para começar a dar entrada e eu fui para estacionar o carro. Aí eu tive que dar uma volta lá por baixo na Santa Casa. E teve um momento lá no meio que eu parei e comecei a falar com Deus: Deus, eu creio que o Senhor pode ressuscitar o meu filho. Eu creio que tudo isso é somente mais um testemunho que nós vamos contar. Chega na igreja e fala: olha, a médica ela não escutou o batimento, mas chegou lá na Santa Casa, Deus tinha ressuscitado meu filho. Essa era a resposta que eu queria.
Entramos e o doutor nos atendeu. Ele começou a falar, não, mas o que aconteceu? Aí explicou toda a situação, que ela não escutou o coração. Não, mas quantas semanas você está? 8 semanas. Não, mas agora que era para começar a escutar o coração e tal. Aí ele foi olhar o laudo que ela tinha escrevido. Ele falou, não, pera. Realmente seu bebê morreu. Realmente não tem mais o que fazer. O que a gente pode fazer agora é todo o procedimento para retirar, mas infelizmente vocês perderam o seu bebê. Sinceramente, essa não era a resposta que eu esperava de Deus. Não era. Tanto que depois desse ocorrido, eu perdi meu chão. Eu senti como se o meu coração tivesse sido rasgado naquele momento. Perdi uma parte de mim. E às vezes até em casa, não na frente da Jaque, mas na hora que eu estava sozinho, eu começava a falar com Deus, Deus, por que isso aconteceu? Eu tenho sido fiel. Tá que a gente erra, mas se eu erro tentando acertar, eu te sirvo todos os dias. Eu estou de segunda a segunda na sua casa, te servindo, te adorando. Eu creio que o Senhor é real. E por que não aconteceu? Demorou muito tempo para eu conseguir entender que às vezes a resposta de Deus é ainda não. Quer escutar um negócio? Eu precisei fazer cura interior com a pastora, a Jaque também. Mas ontem, para você ver o tempo que faz, ontem o Senhor me curou disso. Ontem eu estava até conversando com o Ju, que eu estava escutando um podcast lá do Theo Hayashi com o Todd White. E o Todd White, ele fala um negócio aqui que é muito verdade. Às vezes a gente acha que Deus tem que fazer as coisas no nosso tempo, do nosso jeito, no nosso momento. E a gente não sabe esperar e respeitar os tempos, as estações de Deus na nossa vida. Isaac, mas por que você está falando isso? Não, eu estou falando porque se aconteceu comigo, tem mais alguém que está passando por isso. O Senhor, Ele tem me incomodado nisso desde ontem. Tem uma palavra que está ecoando do meu coração desde terça-feira. Uma certeza que não vem de mim, que o Senhor pode, quer e vai fazer milagres em nosso meio. Mas não é coisa pequena não, é coisa grande. O Theo Hayashi, ele conta, né, um testemunho dele, que ele estava numa conferência lá, ele viu um pastor lá, agora eu esqueci o nome, eu sou ruim de guardar nome. Ele viu a orelha de um menino que nasceu com deformação crescer na frente dele, como se fosse aquelas, sabe aquele negócio do Discovery Channel, aqueles, como é que fala, aqueles documentário que é acelerado, que vê a flor desabrochando, as coisas acontecendo assim. Ele falou que daquela maneira a orelha do menino começou a crescer, e de repente tinha uma orelha lá onde não tinha. É nesse padrão que Deus quer fazer. Então de repente nós vemos aqui a lição que Maria nos ensina. Ela fez tudo certo. Ela não se desesperou. Ela foi e falou com Jesus, apresentou o seu problema, mas obteve a resposta não esperada. Só que aí vem um ensinamento. O que ela faz? Ela se entristece, ela questiona, falando, não, mas você é meu filho.
Fazer igual a minha mãe. Te carreguei 9 meses aqui, ó, sem nem pagar aluguel. Comeu da minha comida. Não sei se é só minha mãe que fala essas coisas. Ela poderia ter falado isso? Poderia. Ela poderia duvidar. Não, Jesus, Ele é bondoso, Ele é amoroso, Ele é gracioso, e Ele de repente me dá uma resposta dessas. Mas ela duvidou que Ele poderia fazer? Não. Em momento algum, ela duvidou. Tanto que o que ela faz em seguida eu acho que é uma incrível demonstração de fé. Ela chega nos servos e fala: faz tudo o que ele mandar. E foi seguir a vida dela. Maria, ela entendeu que existem momentos, fases e estações que nós não podemos atropelar. Existem situações que são necessárias para a nossa vida. E são nessas situações, mais do que nunca, em que nós precisamos ter fé. A gente fala muito de ter fé, mas chega na hora, pelo menos quando chegou a minha vez de ter fé, eu não tive. Eu questionei, eu me revoltei. Eu, às vezes sozinho, falava: Deus, dá vontade de parar tudo, chutar o balde, viver minha vida. Eu creio que teria sido totalmente diferente se eu tivesse mantido a minha fé. Mas não aconteceu. Mas foi necessário todo um processo para chegar ontem. E aí então eu entender que, irmão, Deus é bom. Não é porque isso e aquilo aconteceu na minha e na sua vida que Ele vai deixar de ser bom. Jesus era bom, gracioso, amoroso. Hoje e vai continuar sendo, pronto, acabou. Mas são situações que eu e você precisamos passar para poder ver o verdadeiro milagre acontecer na nossa vida. Sabe por quê? Nesse momento em que a gente perdeu o nosso bebê, eu comecei a escutar muito aquele louvor da Eixa. Se Ele quiser, Ele ressuscita mortos, Ele faz o impossível, tudo porque Ele é Deus. Mas se Ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito. E agora o milagre, aleluia, sou eu. O milagre não era para ser o nosso bebê ainda. Perdão. O milagre veio depois. Demorou na minha concepção, mas o milagre para mim veio ontem. Um Isaac curado, um Isaac que olha para toda aquela situação e fala: olha, amém. Deus continua sendo bom. Ele continua sendo maravilhoso. Continua sendo amoroso na minha vida, na minha casa, na minha família. Somente não era o tempo. Só que se você ler agora comigo, volta na sua Bíblia aí. Lá no versículo 5 fala: sua mãe disse aos serviçais: tudo quanto ele vos disser, fazei-o. Continuou mantendo a fé. Aí vem o versículo 6. E estavam ali postas 6 talhas de pedra,
do tipo usado pelos judeus para as purificações, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Aí eu fiquei me perguntando, quanto tempo será que durou entre o versículo 5 e o versículo 6? Porque até onde eu sei, o casamento nos judeus e o pessoal do Oriente Médio dura 7 dias. 7 dias. Meu casamento durou 1 dia e foi mó trabalhão, hein? Foi maravilhoso, mas eu não faria de novo. Terrível. Cansei, hein? Misericórdia. Mas foi maravilhoso. Deus também, viu? Um dia a gente conversa sobre isso. Mas quanto tempo durou entre o 5º versículo e o 6º versículo? A Bíblia não nos fala. Que tantos dias depois, ou tantos minutos, tantas horas, tantos segundos, logo em seguida. Só fala que ainda não era o momento. Deus queria fazer, queria igreja. Queria igreja. Misericórdia. Vocês estão comigo? Amém? Amém? Amém. Nossa, que susto. Achei que vocês tinham dormido. Deus queria fazer? Deus podia fazer? Porém, não era o momento. Só que o momento ia chegar. Só que aquele não é o momento. E é aqui que vem a palavra que me confrontou ontem. E aconteceu tudo o que aconteceu. E é a palavra que eu trago para você hoje. Se para a mãe dele, não fala assim como, Maria, mãe de Deus. Não, não é isso não. Se Jesus, o homem, naquele momento entendeu que não era o momento para o milagre ser feito, porque eu e você queremos apressar as coisas. Perdi meu emprego. Jesus abre uma porta. Passa 1, 2, 3 semanas, 4, 1 mês, 2 meses. Jesus, eu preciso comer. Ei, espera. Tenha fé. Jesus, está acontecendo isso agora na minha vida. Só que sabe um negócio interessante? Jesus esperou aquele vinho que eles tinham comprado acabar totalmente. No momento em que já não existia mais, pelo menos creio eu, sequer resquícios, aquela história, não tinha nem o cheiro mais. Aí sim, agora acabou toda a providência humana, é hora de Deus agir. E não é diferente na minha e na sua vida não, irmãos. Chega momentos em que a gente se questiona, a gente só fica batendo cabeça. Fica matutando, por quê? Não! Somente confia, não é o momento. Agora não é o momento, mas o momento vai chegar. Porque Jesus poderia ter multiplicado o vinho. Pensa comigo, poderia, não poderia? Poderia. Só que para que multiplicar uma providência humana? Se o que ele queria entregar era uma providência divina, e não simplesmente algo divino, o melhor. Vamos continuar lendo, que o negócio está bom. E estavam ali postas 6 talhas de pedra. Aconteceu todo o que aconteceu. Jesus esperou acabar para chegar ao momento correto. O momento chegou? Chegou, igreja? O momento chegou, igreja? Eu vou ficar repetindo até vocês virem comigo. Então fica a dica de falar na primeira. O momento chegou. E estavam ali postas 6 talhas de pedra. Grandes potes. Eu tinha 9 anos mais ou menos, a gente foi visitar minha avó lá na Paraíba, e minha avó tinha um pote que eles chamam de purrão, que era para guardar água. Eu com 9 anos devia ter isso aqui, sim. O pote era maior do que eu, imagino que devia ser um negócio assim, grande. Aqui fala que cabiam de 3 a 4, certo? 3 a 4 metretas.
Cadê? 2 ou 3, perdão. 2 ou 3 metretas. A metreta era um recipiente que também era usado como uma unidade de medida, que era de origem grega. Sabe aqueles vasinhos que a gente vê às vezes em desenho, que representa os vasos gregos, que é aquele vasinho assim, com 2 alcinhas? Era mais ou menos aquilo lá. Cabia 2, 3, mais ou menos. Cada metreta tem em torno aí de 39, 40 litros. Então vamos fazer a conta. 2 a 3, vamos colocar 3, para ficar redondo o negócio. 3 vezes 40, 120. Tinham 6. Então, 6 vezes 120, 720. Amém? Quem quiser confirmar na calculadora, fica à vontade. 720. 720 litros aproximadamente de água estavam ali. Essas talhas de pedra, esses recipientes, elas tinham uma finalidade: reservar a água para o quê? Para os rituais de purificação. Amém? Era para rituais de purificação. A finalidade delas era comportar vinho? Não. Só que daí eu entendo um negócio, que quando chega o momento de Deus fazer algo na minha e na sua vida, o ambiente não precisa ser propício, não. Não tem lugar para achismos no momento em que Deus quer fazer algo na minha e na sua vida. Ah, eu acho que aqui não é o lugar propício para ir. Deus vem e fala, é sim. E quem sou eu e você? Mortais, seres pequenos, pó da terra, para dizer que não é? É sim. Então aquele ambiente que aos olhos humanos não era propício para um milagre, para esse tipo de milagre, eu estou perdendo as horas. Ô Jesus, me perdoa. Vocês me aguentam mais 5 minutos? Já acabo. Nesse momento, quando chega o momento de Deus fazer algo, o ambiente não é propício em sua maioria das vezes, mas o milagre acontece. E mais, é muito maior do que eu e você achamos. Porque naquele momento, ele manda encher as 6 talhas de água. Vem a galera aqui, ó, água, e tome a e enche de água. E ó, só para você ver como a fé, ela é como um efeito dominó, sabe? A minha fé vai ativar a sua fé, que vai ativar a fé dele, que vai ativar a fé dela, e assim por diante. O culto hoje tem sido maravilhoso, esses testemunhos, para o que é? Para afirmar e confirmar a minha e a sua fé, para fortalecer a nossa fé, e é isso que acontece. Porque começou com a fé de quem? De Maria. E o engraçado é que Jesus fala para encher essas talhas de água. Normalmente quando a gente enche uma garrafa, um recipiente, a gente não enche até a boca, a gente deixa faltando um pedaço, né? Só que a fé de Maria foi tamanha que ativou a fé desses servos também. Tanto que a Bíblia nos fala que eles encheram até onde? Até em cima. Pera, se ela acreditou que ele vai fazer alguma coisa, não, então vamos encher água de verdade aqui. Vamos, é água que ele quer, é água que ele vai ter. Só que nesse momento é um momento em que a água se torna em vinho? Ainda não. Aí Jesus manda retirar, ó, tira um pouco aí e serve lá para o mestre de cerimônias. Em algumas versões vai falar mestre-sala. Vai lá e serve para ele. No momento em que tirou, transformou em vinho, gente? Não, ainda não. Foi no momento em que aquele mestre de cerimônias provou que o milagre aconteceu, porque aquele era o momento. Aquele era o momento. Não era quando Maria pediu,
Não era quando eles encheram de água em um ato de fé. Não era quando eles tiraram e levaram ao mestre-sala, não. O momento do milagre foi na hora que ele provou. E na hora que ele provou, ele chamou o noivo. Imagino eu a situação, tá? Tá o mestre-sala lá no meio da festa, dançando, para Jesus, né? Dançando. Aí chega alguém e fala, prova aqui. Beleza. Aí na cabeça dele, nossa, mas tinha acabado o vinho, não tinha? Arrumaram alguma coisa, furrequinha aí, certeza. Cadê o noivo? Cadê o noivo? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Chega o noivo perto. Pô, você é diferente mesmo, hein? Nunca vi isso acontecer. Normalmente, o pessoal serve aqui, ó, o vinho bom logo de cara, e a hora que a galera já tá pra lá de Bagdá, vem o vinho bom, vem o vinho mais inferiorzinho. Você não. Você fez um negócio totalmente ao contrário. Agora que você trouxe o vinho verdadeiramente bom. Sabe por quê? Porque era o momento. No momento em que nós olhamos ao nosso redor, entendemos que a nossa situação é de escassez. É o momento em que a minha força não pode fazer mais nada. Foi mal, eu queria dar um grito desse. Hora que a força humana não pode fazer mais, não tem nada mais que eu possa fazer, que meu dinheiro possa fazer, que ninguém possa fazer por mim. É nesse momento, e é o momento, em que Deus vem com providência para mim e para a sua vida. Entenda, meu irmão. Às vezes é difícil mesmo, é fácil ouvir algumas respostas de Deus, não é? Da mesma forma que para um filho não é fácil escutar um pai, uma mãe negando algo para ele. Da mesma forma que também não, imagino que não seja fácil para um pai negar algo para o seu filho, mas entendendo que é o melhor para ele. Ah, pai, eu quero sair. Não. Ah, mas por quê? Por que não? Ah, mas vai todo mundo. Você não é todo mundo. Entenda que você não é todo mundo. Deus nos nega as coisas porque Ele tem algo muito melhor e maior preparado para nossas vidas. Porque, mais uma conjectura minha, tá? Eu não acho que eles tinham comprado 720 litros de vinho, não. Você acha? Para ter acabado, provavelmente não. Então o milagre veio muito mais. Se antes eles tinham X quantidade, agora eles têm muito mais. Se antes era um vinho de tal qualidade que eles acharam que estava bom, algo muito melhor estava por vir. Muito, 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 muito melhor. Para finalizar a minha palavra, irmãos, que eu prometi que já ia acabar, gostaria que vocês se colocassem de pé, com a permissão do pastor Daniel e da pastora Nilceia. O que eu falei que a fé fortalece fé. A fé de Maria fortaleceu a fé daqueles serviçais, que por sua vez fortaleceu a fé dos discípulos. No versículo 11, se não me fala. Aqui, ó. Esse começo de milagre fez Jesus em Caná da Galileia e manifestou sua glória. E os seus discípulos creram nele. O Senhor, Ele fez maravilhas, milagres no passado. E eu creio, e eu espero que a minha fé possa fortalecer a sua fé. De que Ele pode fazer, quer e vai fazer o mesmo em nosso meio. Se você acha que tá bom até aqui, que a gente provou do vinho bom até agora, tem coisa muito melhor
reservada para mim e para você. Porque Ele tem poder para fazer isso. Basta crermos, continuar tendo fé em que Ele pode mudar a nossa situação totalmente. E não vai querendo colocar limitações de Deus não, falar, Ele vai fazer, eu creio que Ele vai fazer, mas Ele vai fazer de tal forma, em tal quantidade. Não, só tenha fé e faça como esses serviçais, faz tudo que Ele mandar. Que dessa maneira você vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida. E de forma que o sobrenatural de Deus comece a ser natural na minha e na sua vida, porque é isso que eu creio, que Ele quer e vai fazer em nosso meio, como Ele já falou inúmeras vezes. Os cultos têm sido diferentes, esse ainda nem se compara ao vinho que há por vir. Tem coisa muito melhor, muito maior, reservada para mim e para a sua vida, para nós provarmos e experienciarmos. Mas uma coisa não muda, e que isso fique gravado na sua mente, na sua cabeça, que essa palavra possa ecoar no seu coração por dias, assim como tem ecoado na minha. Ainda que a resposta dele seja ainda não, Ele continua sendo bom. E a sua bondade, o seu amor, Salmo 136, se eu não me engano, fala isso. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade, a sua bondade, algumas versões vai falar o seu amor dura para sempre. Então Ele ama a mim e a você em todo tempo, a todo momento, para sempre. Que nós possamos entender isso, que o ainda não de Deus é momentâneo. Ele tem grandes coisas para fazer na minha, na sua e em nosso meio. Amém? Agradeço a minha oportunidade, aplaudo ao nome do Senhor Jesus. Aleluia! Que momento especial na presença de Deus, que essa palavra tenha fortalecido a sua fé. Se foi abençoado, deixe o seu like para alcançar mais vidas. Inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma mensagem. Compartilhe nos comentários como Deus falou com você ou seu pedido de oração, queremos orar por você. Amém?